Pois pessoal, daqui Rat, sejam bem-vindos a mais um rant. Nvidia, outra vez, a sério, outra vez a tirar areia para os olhos, outra vez a enganar os consumidores. Não entendam mal, a Nvidia é uma excelente marca de hardware, em termos técnicos, mas em termos de política comercial, é como diz no título do vídeo, uma no cravo, outra na ferradura. E, em defesa da Nvidia, antes de a atacar forte e feio, que é o que me apetece fazer neste momento, vou dar crédito àquilo que a Nvidia fez de bem recentemente. Mais especificamente, quando é que acertou no cravo e não na ferradura. Quando é que acertou no cravo com o lançamento dos chips Maxwell. Aqueles que podem ver a partir da GTX 750 Ti e em qualquer chip da série 9. 960, 960, 970 e 980. Estas quatro placas gráficas têm um chip Maxwell que tem uma eficiência energética brutalmente agressiva e para mim isso vale imenso. A GTX 750 Ti foi a primeira a usar esse chip e tem uma eficiência energética brutal. Por comparação, podem ver, por exemplo, a placa gráfica que eu uso atualmente, a AMD HD 7850, tem mais ou menos a mesma performance que a GTX 750 Ti, talvez um bocadinho mais, mas gasta sensivelmente o dobro de energia. Portanto, a Nvidia puxou o mercado para a frente, fez uma grande evolução em termos técnicos e veio melhorar o mercado, tornando o mercado mais exigente em termos de eficiência. Permite com que tenhamos o mesmo desempenho com menos consumo de energia e temperaturas mais baixas, ou mantendo o mesmo consumo de energia, conseguimos ter muito mais desempenho. Isto é muito bom, mas logo a seguir mete o pé na poça outra vez. E quando eu digo outra vez, alguns de vocês talvez se recordem, outros que não saibam, mas quem não sabe eu vou dizer aqui, convém relembrar não só o que é bom, mas o que é mau. E lembram-se daquela placa gráfica GTX Titan, aquele monstro, aquela gráfica que nunca custou menos de 1000 euros na altura que tinha saído, agora encontram por menos, mas ela saiu em 2013. Isto funcionou assim. A GTX, melhor, a Nvidia já tinha a nova linha de GTX criada, mas não a tinha lançado no início de 2013. A AMD estava prestes a lançar as suas novas placas gráficas e quando lançou as novas placas gráficas em 2013, o que a Nvidia viu foi que a melhor placa gráfica da AMD não era tão boa quanto se pensava. A AMD lançou excelentes placas gráficas, mas a melhor de todas não atingia exatamente aquele pico de desempenho que se esperava. E assim sendo, o que a Nvidia fez foi a placa gráfica que já estava feita, já estava desenhada, já estava pronta para lançar para o mercado, que iria ser a 780, e eles pensaram, bem, tendo em conta a nossa concorrência, o que nós vamos fazer é, em vez de lançar esta placa gráfica, pôr-lhe o rótulo de 780 e vendê-lo por 600 euros, o que vamos fazer é pôr-lhe o rótulo de Titan, inventamos um novo nome, em vez de vendermos por 600, vendemos por 1000 euros, ou em algumas versões 1200. Portanto, em alguns casos para o dobro do preço, simplesmente mudando o nome. E muitos tolinhos da cabeça caíram neste erro de comprar uma placa gráfica de 600 euros por 1000 ou 1200. E depois pegaram num chip qualquer, fizeram umas alterações e esse sim venderam por 600 euros, que era a GTX 780, que não passa de uma placa gráfica mais fraca que aquela que tinha sido desenhada para ser a 780. Portanto, se a Titan se chamasse 780 e fosse vendida a 600 euros, a Nvidia teria um lucro absurdo, como sempre tem, e todos os consumidores sairiam a ganhar. Mas não foi isso que fez, enganou toda a gente, até certo ponto, porque a internet tem coisas de bom, e maximizou os lucros à custa de atirar areia para os olhos. Entretanto, chip Maxwell e GTX 750 Ti foi, para mim, a melhor gráfica lançada no ano passado, tendo em conta o contexto. Não é a gráfica mais poderosa, mas tendo em conta o preço, a super eficiência energética e o bom desempenho que tem, atingiu aquele ponto de perfeição para quem tem um orçamento médio. Mas, entretanto, a série 9 sai e a 970, a GTX 970,
ganha por muitos o rótulo de melhor placa gráfica em termos de custo-benefício. Porque a GTX 970 tem quase o mesmo desempenho que a 980, quase, mas em vez de custar 600 ou 650 euros, custa apenas 350, 370. Portanto, é muito mais barata que a 980 por um pouco menos de desempenho. Isso parece bom demais para ser verdade, certo? Nem a AMD costuma ter preços mais baratos, tem estas margens gigantes. E é estranho porque a Nvidia cobra preço premium com os seus produtos porque investe em mais desenvolvimento nas drivers, tenta aprimorar mais as drivers e, entre outras coisas, exige preço premium por algum motivo. Portanto, é estranho vermos uma placa gráfica tão boa por tão pouco dinheiro. 350 euros pode parecer muito, mas tendo em conta o mercado, é pouco para aquele tipo de gráfica. E é aqui que a Nvidia, outra vez, acerta na ferradura em vez do cravo. Isto porquê? Porque a GTX 970 não tem completamente 4 GB. Tem apenas 3,5. 3,5. Vocês podem perguntar, para que é que me interessa ter 3,5 ou 4? Interessa sim. Interessa primeiro por uma questão de marketing, certo? Tem que dizer quais são as especificações concretamente e não ao trabalho. Ponto número 1. Ponto número 2, a GTX 970 não é uma placa gráfica para jogar em 1080p. Portanto, se tu, tal como eu, tal como muita gente tem um monitor 1080p, não necessita de uma GTX 970, a não ser que queira jogar todo e qualquer jogo com os gráficos em Ultra mais os filtros. E mesmo assim, chegar em alguns casos aos 100 frames por segundo. Se for esse o objetivo, ok. Mas o público-alvo são utilizadores de monitores 1440p ou 4K, ou então 3 monitores 1440p, que mesmo assim a 970 tem cabedal para aguentar com isso. Mas há aqui um problema, é que quando estamos a falar de texturas, de resoluções tão altas, como 4K ou 3 monitores 1440, os 4 GB vão ser necessários. Eu já disse isto em vídeos anteriores, mas digo outra vez. Se a vossa placa gráfica tem memória suficiente, ter mais memória não vai melhorar nada, certo? Não vai trazer benefício nenhum ter mais memória se a que tem é suficiente. Mas ter memória a menos vai fazer com que haja uma grande quebra de desempenho. E portanto, se a GTX 970 é anunciada como uma placa gráfica para monitores 4K ou para usar em 3 monitores de resolução mais baixa, essa memória vai ser utilizada porque a resolução é enorme e carregar texturas para essa resolução enorme vai exigir memória. E o que a GTX 970 tem, o que a Nvidia não anunciou logo de início, é que a memória está dividida em 3,5 GB mais 500 MB, mais 512. E esses últimos 512 MB não funcionam da mesma forma. Tem um nível L2 de cache basicamente desativado. Não quero entrar agora em pormenores, mas os últimos 512 megas de memória vão partilhar um controlador de memória com a restante memória, o que vai fazer é que esses últimos 512 megas de memória sejam horrivelmente lentos. Existem registros de perdas de desempenho assim que se atinge esses últimos 512 megas de memória, uma perda de desempenho de até 40% e não se sabe se será pior ainda. 40%. Isto é horrível, é inadmissível. O que deveria ter sido dito, o que deveria ter sido anunciado, o que deveria estar nas especificações do produto é GTX 970, todas aquelas especificações de frequência de memória e frequência de GPU, consumo de energia e isso tudo, e depois na memória deveria estar 3 GB e meio mais 512, com um pequeno asterisco a explicar qual é o problema, qual é o truque ali. Isto incomoda-me porque torna-se difícil de recomendar a 970 em todos os casos, e eu já tinha recomendado, em alguns casos específicos, a 970 para essas resoluções, e tal como montes de gente, tal como youtubers profissionais que estão a anos-luz do meu nível, que recebem hardware diretamente desses fabricantes, mesmo esses foram enganados.
Portanto, eu também fui, e quem viu um dos meus vídeos a dizer que num caso específico, não interessa agora qual, a GTX 970 pode ser o ideal, não é. Não é. A Nvidia, neste momento, tem 2 ou 3 placas gráficas que se apresentem, que justificam. A GTX 750 Ti, a 980 se querem jogar em 4K, ou 3 monitores 1440, ou lá o que quiserem, e basicamente é isso. E pergunta-me, e a 960 que acabou de sair? A 960 é muito boa placa gráfica, mas a 960 vem substituir a 760. Da mesma forma que a 750 substitui a 650, a 760 substitui a 660, que a 770 substitui a 670, estão a perceber o padrão. A 960 deveria substituir a 760 com melhor rendimento energético e mais desempenho. Mas o que vemos é que realmente é mais eficaz no consumo de energia, mas não tem mais desempenho. E vocês pagam mais 30, 40, 50 euros que a anterior para ter exatamente o mesmo desempenho. Gastam um pouco menos energia. Mais uma vez, é uma aldrabice. Mais uma vez, é uma aldrabice. A concorrente AMD está um pouco em baixo neste momento, para não dizer que está num péssimo caminho, porque as finanças demonstram que, os resultados financeiros da AMD demonstram que ou há uma reestruturação ou não há um bom futuro à vista, e sempre que a AMD tem, como é que eu ia dizer, tem um pequeno mau momento, eu não acredito em coincidências, sempre que a AMD tem um pequeno mau momento, a Nvidia aproveita isso para contra-atacar, que comercialmente é legítimo, é a tendência normal do mercado, mas o que não é legítimo, o que não é compreensível, o que não é aceitável, o que me mete nojo é sempre que isso acontece, quem paga é o consumidor, com produtos enganosos, com publicidade enganosa, com truques, artimanhas que enganam os reviews profissionais, portanto se enganam esses, enganam consumidores como vocês e eu, enganam toda a gente, e se aproveitar a baixa da concorrência para atacar o mercado, ok, quando há concorrência o consumidor ganha. Agora, aproveitar o mau momento da concorrência para enganar o próprio consumidor não é aceitável. A Nvidia, desculpem, mas isso não se faz, não é aceitável, não é tolerável, e os consumidores têm que estar alerta disto, e já estão, porque esta informação começou esta semana a circular em alguns fóruns, alguns testes já foram revelados e já se começa a saber. Mas, para além disto, para não ser diferente, para não quebrar o ritmo, mais uma estupidez é feita pela Nvidia, e se calhar alguns de vocês já ouviram falar em G-Sync. G-Sync vem substituir o V-Sync. O V-Sync elimina o tearing, aquelas quebras verticais que se vêem no monitor quando estão sem V-Sync, mas o V-Sync tem um horrível input lag, cria atraso na imagem, cria stuttering, não deixa a placa gráfica funcionar a 100%, tem um conjunto de coisas horríveis. G-Sync basicamente vai sincronizar os frames diretamente com o monitor e permite eliminar o tearing sem grande quebra de desempenho, sem perda de suavidade e sem input lag, certo? Parece ótimo, parece maravilhoso, mas o que a Nvidia anunciou é que os monitores precisam de ter um módulo incorporado. O que é que acontece? Todos os monitores, para aceitarem G-Sync, têm que ter um módulo incorporado da Nvidia. Isso faz com que o mesmo monitor, exatamente igual como alguns que já saíram para testes da ASUS, a Acer e outras marcas, que me apetece confirmar agora, que o mesmo monitor basicamente custa 200 euros mais para ter aquele módulo, sendo que uma royalty vai diretamente para a Nvidia. Ok, parece mais ou menos razoável que a Nvidia cobre por isso, porque realmente existe um módulo lá dentro do monitor que é a Nvidia. O que a Nvidia não disse é que não é preciso obrigatoriamente esse módulo. Sem querer, assim calhou, porque a internet é o que é, uma driver que estava a ser desenvolvida escapou-se, fugiu, alguns tiveram acesso, e o que se pode ver é que é possível ativar até o G-Sync num computador portátil sem nenhum desses módulos. Não funciona a 100%, mas isso também se deve, talvez, digo eu, não sei, ao facto da tecnologia ainda estar em desenvolvimento e daquela driver ser ainda uma versão muito inicial. O que eu quero aqui dizer
é que essa tecnologia que a AMD também já está a preparar o equivalente, chama FreeSync, não precisa de módulo nenhum obrigatoriamente, pode precisar para funcionar de uma certa maneira em específico, mas é mentira que é preciso um módulo específico nos monitores para funcionar com G5. É mentira! E mais uma vez a Nvidia estava a esperar que toda a gente começasse a comprar monitores 200 ou 300 euros mais caros para ter aquele módulo, quando não é preciso obrigatoriamente. Uma coisa é ser preciso obrigatoriamente, outra coisa é ser preciso se quiserem ter acesso a mais uma ou duas funcionalidades. Isso é diferente. E mais uma vez a Nvidia não diz a verdade, a Nvidia oculta, a Nvidia tenta enganar. E não pensa que eu estou aqui a atacar a Nvidia porque sou fã da AMD, eu gosto tanto da AMD como gosto da Nvidia, não gosto de nenhuma. Eu gosto de mim mesmo e, portanto, quero o que é melhor para mim enquanto consumidor. Estou um pouco mais a borrifar qual é a marca que põe em cima, ok? Portanto, se neste momento a Nvidia está a enganar o consumidor, neste momento é a Nvidia que eu vou atacar, ok? Portanto, estejam conscientes da palhaçada que anda aí, quando vão fazer a vossa compra, porque se gastam 300 euros num equipamento, das duas uma, ou são ricos, ou custa-vos a gastar, portanto, têm que escolher bem, e quando a informação é ocultada, é difícil escolher bem, parece-me a mim. Pessoal, era este o meu rant para hoje, espero que tenham gostado, e se gostaram, carreguem gosto, se não gostaram, não gosto, subscrevam, e até à próxima. Fui!